A Rússia ataca posições em Odessa, que é uma das cidades mais estratégicas para a Ucrânia, porque abriga o porto, que é um grande exportador de alimentos, grãos, cereais, trigo, né? E isso coloca em risco a possibilidade de desabastecimento do mundo. Se a Rússia avança nessas posições e ataca posições, né, e também outros pontos estratégicos, a Ucrânia garante que vai avançar sim em direção à Crimeia, e tem uma cidadezinha que é extremamente estratégica para isso, que é a cidade de Melitopol. Vamos discutir um pouco mais sobre ela. A União Europeia, com Borrell, garante que acabou o seu arsenal militar, e óbvio que isso é motivo de grande preocupação, embora a União Europeia esteja se movimentando tanto em infraestrutura militar, como em infraestrutura também energética. A Alemanha gastou, em prazo de um ano, mais de 35 bilhões de reais para garantir um funcionamento de uma infraestrutura para importar GNL dos Estados Unidos. E para finalizar aqui o nosso vídeo, o Biden garante que pela primeira vez desde a década de 70, os Estados Unidos vai crescer mais que os chineses. Mas há controvérsias em relação a isso, e a própria Bloomberg coloca até data para a China e para a Índia superar os Estados Unidos no PIB. Se você quer entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu conto muito, né, com a sua presença, para a gente conversar um pouquinho. E claro, se você quiser contribuir aqui para o canal, seja membro, que isso ajuda bastante. Se não, só o seu like, só entre aspas, hein? Like e engajamento, sensacional, pessoal. Vou deixar a chave Pix aqui, mas se não, só o like e engajamento, sensacional. Tamo junto? Então, ó, bora lá pro vídeo. Seguinte, a gente teve esse final de semana mais uma série de ataques dos russos, promovidos em regiões como Kherson, Donetsk, Kharkiv. Para vocês terem uma noção, a Ucrânia alega que praticamente todos os pontos de energia, mais de 50% está comprometido, todas as termoelétricas, hidrelétricas, elas foram comprometidas, o que coloca grande parte do país em pleno inverno do continente europeu, que é dos mais rigorosos do mundo, numa situação de sem energia. E aí não funciona a infraestrutura, indústria, comércio e a própria parte da sociedade civil. Então a tendência é que haja uma fuga de capitais, uma fuga de pessoas, mão de obra qualificada e coisa que valha. Que é a grande intenção da Rússia nesse momento, tem que estar bem claro. Tanto que, por exemplo, o Zelensky ele pediu ajuda para os membros do G7 e o próprio Biden garantiu que a ajuda econômica, militar para o Zelensky vai continuar a todo vapor. Pelo menos foi isso garantido pelo presidente Biden, claro, né? Mas além desses ataques a infraestruturas que já vem acontecendo, aconteceu um ataque bem significativo a Odessa. E a Odessa causa uma preocupação um pouco maior, porque além de toda a questão humanitária, mais de 1,5 milhão de pessoas que vivem naquela região, a gente pode colocar também o porto de Odessa. Poxa, que é o porto dos mais movimentados do território ucraniano, e que existe o risco, inclusive, de desabastecimento. Porque se o porto de Odessa ele não funciona, você tem dificuldade de exportar grãos, trigo, etc. Poxa, galera, durante grande parte do conflito, a Rússia e a Ucrânia ficavam se bloqueando, principalmente a Rússia, é claro, dificultando a exportação de grãos. Isso causou um aumento da demanda, né? Na verdade, a demanda continua igual, mas reduz a oferta. Dispara o preço do alimento, fica menos acessível, principalmente para os países mais pobres. Então foi feito um acordo entre Rússia e Ucrânia para garantir o funcionamento do porto de Odessa e outros portos ali locais para garantir a exportação desses alimentos, inclusive com Erdogan fazendo a mediação junto com Putin. Só que a Ucrânia alega que esses ataques que aconteceram agora, que estão deixando Odessa sem luz, inclusive, a única coisa que está funcionando é a infraestrutura crítica, né, de hospitais, serviços básicos, maternidades, porque isso, né, é obrigação, assim, isso tem que funcionar, né? O porto, aliás, a exportação ela vai continuar acontecendo, embora num ritmo menos acelerado, porque existem outros portos que conseguem suportar essa demanda durante um tempo limitado. Deixando bem claro que a Ucrânia acusa a Rússia de, assim, não é só o porto de Odessa que vai comprometer as exportações, porque apesar da Rússia ela ter aceitado a criação desse corredor humanitário, desse porto para exportação, existem algumas regrinhas, como, por exemplo, fiscalização, saber exatamente o que está passando, como que está sendo abastecido, não usar aquele corredor humanitário para fazer transporte de armas. E, segundo a Ucrânia, a Rússia fala que, vamos falar a narrativa russa já, né? Mas, segundo a Ucrânia,
os russos ficam criando burocracia desnecessárias, como, por exemplo, quando vai passar pelo Estreito de Bósforo, que há ali uma coligação onde os russos participam da fiscalização para atrasar a exportação e comprometer a economia ucraniana. Então já há algum tipo de comprometimento a essa infraestrutura, e segundo os ucranianos. Segundo os russos, para falar a verdade, a Ucrânia que está utilizando de má fé e utilizando esses corredores humanitários para fazer transporte de armas, para colocar militares ali, coisa que não deveria ser feita. Quem está certo, galera? Talvez a gente nunca vá descobrir, claro. Tudo bem? Mas se a Rússia avança nesses ataques à infraestrutura, a Ucrânia é fato que vem conseguindo conquistas importantes, principalmente próximo do Nordeste e próximo do Sul da Ucrânia. E as posições em Kherson são as mais importantes. Segundo os próprios conselheiros do Zelensky, existe uma cidade hoje que ela é estratégica, que chama Melitopol. Se essa cidade for dominada, você cria como se fosse uma espécie de corredor e fura as defesas russas para dominar Kherson como um todo. E aí, dominando Kherson, você tira o acesso que a Rússia tem à Crimeia. Qual que é o grande objetivo do Zelensky? Ele sempre fala isso, que ainda em 2023 vai ter um avanço para cima da Crimeia, já teve ataque à ponte, já teve ataque em Porto de Sevastopol, para redominar o que era dos ucranianos até 2014, né, até 2013, 2014, o território da Crimeia. Óbvio, pessoal, que a Rússia não vai aceitar isso e já está preocupado tentando tomar algum tipo de medida para aumentar suas posições e não perder o território de Kherson, muito menos o território da Crimeia. Tudo bem? Mas assim, a guerra está esquentando e promete esquentar um pouco mais no futuro próximo. O Joseph Borrell, ele garantiu, pessoal, que essa ajuda que a União Europeia deu aos ucranianos comprometeu um pouco o arsenal militar que a União Europeia tem, tá? Não colocou ali precisão de números, ficou muito mais nessa retórica mais abstrata, mas garantiu que isso acendeu o alerta da União Europeia de aumentar os seus gastos militares. Ele vem reforçando bastante isso nas últimas semanas. Inclusive garantiu que até 2025, mais 70 bilhões de euros vão ser gastos em aumento da sua capacidade militar. A gente não pode esquecer que países de maneira isolada, como por exemplo a Alemanha, já estão financiando caças um pouco mais modernos e aumentando seus gastos militares. A OTAN também está recebendo a proposta de uma série de países de aumentar os seus gastos militares. E a gente teve recentemente a promoção de Japão, Itália e Reino Unido anunciando dos caças mais modernos do mundo. Também é um caça que é invisível, entre aspas, a radares e que pelos dados que estão sendo divulgados, claro que isso é um pouco a longo prazo, tá? Mas ele vai contar inclusive com tecnologia de inteligência artificial, drones que vão acompanhar esses caças para fazer ataques ali de maneira remota e talvez o piloto, quando está querendo algum tipo de informação, o negócio vai ser conectado direto no cérebro do piloto, né, conseguindo entender ali os seus movimentos, os seus gostos, tal, de maneira muito inteligente para conseguir fazer dos melhores caças possíveis. Quero falar isso de uma União Europeia que na década de 90 deixou de aumentar os seus gastos militares, reduzindo a sua proporção do PIB, e do Japão. O Japão, galera, que desde a perder a Segunda Guerra, fez uma nova constituição que tirava os gastos, tirava não, né, mas reduzia bastante os gastos militares e proibia gastos militares para ataque, é uma mudança muito significativa que essa novíssima ordem mundial, depois da guerra da Ucrânia, está apresentando para a gente. E para finalizar aqui o nosso vídeo, uma declaração polêmica do Biden, dizendo que ele tem tantos méritos na economia americana que pela primeira vez desde desde a década de 70, os Estados Unidos vai apresentar um crescimento maior que o crescimento da China, tá? Ele colocou isso num tweet, tá público para qualquer um ver, porque segundo algumas previsões, segundo ele, de economistas independentes, a economia norte-americana vai crescer 2,8%, enquanto a economia chinesa vai crescer 2%, tá? A gente tem que tentar entender um pouco esse contexto, né? A China realmente, ela vem passando, nesse ano principalmente, por uma desaceleração da sua economia. E tem alguns fatores para isso. O envelhecimento populacional, alguns conflitos internos, China e Taiwan, mas principalmente a política do Covid-0. É fato que a economia chinesa, ela parou em muitos momentos que eram cruciais para a economia, na tentativa de não
aumentar os casos de Covid e tal. Só que isso já está relaxando. Inclusive, por exemplo, mesmo com o aumento recente do número de casos, a China, ela flexibilizou um pouco, talvez pelas manifestações que aconteceram recentemente, manifestações das folhas em branco, as políticas do Covid-0. Por exemplo, não tem mais o uso de rastreio de pessoas com Covid a partir de aplicativo, percebe? É uma medida de flexibilização. Isso pode fazer com que a China, mesmo ainda em 2022, apresente um crescimento, talvez, não se sabe, tá? Maior que o crescimento americano. Mas mesmo que seja um crescimento dos Estados Unidos maior que o crescimento chinês, cara, é difícil colocar isso, né? Porque foi uma coisa muito esporádica que aconteceu, uma coisa muito momentânea. A China é um monstro econômico que cresce num ritmo muito mais acelerado ainda que o crescimento dos Estados Unidos. Isso é fato. Tanto que, por exemplo, a própria Bloomberg, ela fez uma pesquisa bem interessante envolvendo uma série de países que garantiu que os Estados Unidos vai perder a posição para os chineses até, no máximo, 2035. A China vai ser a economia mais importante do mundo, o maior PIB do mundo, até 2035. Claro, pessoal, que crescimento econômico não quer dizer a maior potência econômica geopolítica internacional. Porque, por exemplo, as empresas americanas ainda são muito mais poderosas que as empresas chinesas. O PIB per capita, ou seja, a renda de um americano comparado com a renda de uma China, de um chinês, né, ainda é muito maior dos Estados Unidos. Mas é um sintoma de um crescimento. Aliás, a própria entrevista da Bloomberg, né, a pesquisa da Bloomberg, ela garantiu, pessoal, que, aliás, da Goldman Sachs, né, perdão, garantiu, galera, que a China, ela vai atingir, na verdade, a Ásia, vai crescer cerca de 30%, aliás, vai, nos próximos 30 anos, deslocar o seu eixo para aquela região. Então, países como Indonésia, países como Índia, países como China, vão se estabelecer como as novas potências econômicas internacionais. Inclusive, garantiu que os Estados Unidos, até 2075, perde o seu posto dentre as duas maiores economias do mundo, também para a Índia. A Índia é um país que pouca gente fala, excetuando a gente aqui, né? Estou chamando bastante atenção para vocês, que tem um potencial de crescimento absurdo e sem tanta interferência do Estado, que é uma coisa que o mercado ama, como os chineses, percebe? Então a Índia vai ultrapassar também a economia dos Estados Unidos. É o século, digamos assim, dos países emergentes. Embora a própria pesquisa tenha colocado também países como, por exemplo, Egito, Nigéria, Paquistão, como eixos de crescimento para esse próximo momento. Por quê? Um grande desafio que o mundo vai enfrentar é o processo de envelhecimento populacional. E a gente pega a Alemanha, Portugal, Espanha, a Europa, Japão, Estados Unidos, vão ter um declínio da sua força de mão de obra, da mão de obra adulta, e o aumento da população idosa, aumento dos custos. O Brasil mesmo, pessoal, o Brasil não escapa disso, né? A gente ainda hoje tem uma proporção de adultos bastante significativa frente à população de idosos e jovens. É a janela demográfica, é o bônus demográfico. Isso é sensacional, mas já está perdendo isso, nossa população já está envelhecendo. Agora, países como Indonésia, países como Egito, ainda não tem uma pirâmide etária tão madura. Vão ter talvez nos próximos 20, 30 anos. E quanto mais adulto, economicamente falando, maior o potencial de crescimento econômico. Você gasta menos e você arrecada mais. Numa continha bem na caneta ali, né? Ignorando qualquer aspecto social, claro. Então, essa estagnação da população mundial, enquanto os países ainda subdesenvolvidos emergentes, com IDH piorzinho, mas com potencial de crescimento econômico, devem ser os grandes destaques da segunda metade do século XXI. Sobre o Brasil. Então, difícil saber, né? Mas aparentemente estamos um pouco estagnados aí dentre as 10 maiores economias, caindo um pouquinho, subindo um pouquinho. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos aí? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like e se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.